No entusiasmo de ser madrinha, eu até me levantei antes do tempo. Senhora Presidente da UGT, Senhor Secretário-Geral da UGT, Senhor Dr. Alberto Martins, ilustre deputado, Senhor Dr. Álvaro Lourinho Lúcio, ex-Ministro da Justiça, Senhor Bastonário, para mim o bastonário uma vez é bastonário para sempre, de Marinho Pinto, Dr. Carlos Almeida, Presidente do Sindicato dos Funcionários de Justiça, Senhores Dirigentes Sindicais, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É um grande gosto para mim estar aqui, sobretudo, eu como tenho poucos afilhados, ser madrinha desta iniciativa é uma coisa que me dá, de facto, um enorme gosto. Eu diria que a circunstância de atualmente haver uma grande concentração de interesses em torno das questões da justiça é, para mim, uma questão de grande relevância. Eu percebo que durante muito tempo se foi falando institucionalmente sobre a justiça, não institucionalmente sobre a justiça, aqui e ali em foras disperso, mas neste momento percebo que há, de facto, um interesse institucionalizado, um interesse organizado em debater as questões da justiça. E daí que tenha sido particularmente importante para mim a minha presença, que já foi aqui referida, na concertação social, onde falei de várias coisas. Eu queria significar que não reneguei princípios, disse apenas que não estava ali para fazer discussões de princípios, estava ali para afirmar posições, que eram posições que obviamente tinham na base princípios, mas que eram posições que tinham a ver com a prática, com aquilo que era o meu passado e com aquilo que era a responsabilidade que, em função do meu passado, eu assumia relativamente às pessoas que estavam ali e relativamente à minha ação futura. E depois disto vou pegar no papel. É com grande gosto que participo nesta conferência, associando-me assim às comemorações do 38º da UGT, uma instituição que há décadas se tem afirmado como um dos grandes parceiros do Estado na concepção e desenvolvimento de políticas públicas nas mais diversas áreas, incluindo, obviamente, a justiça. Bem-vinda ao UGT a este debate sobre a justiça. A natureza da função histórica e constitucional do movimento sindical encerra em si uma dinâmica reivindicativa que tem no polo oposto, por um lado, os empregadores, mas também o Estado. O Estado, enquanto entidade que, através dos seus órgãos, define e disciplina as relações jurídicas laborais. No caso do Estado, esse fenómeno é tanto mais visível quanto o Estado é também, como sabemos, a única entidade que é simultaneamente legisladora e administradora. E isto gera, obviamente, uma tensão virtuosa e uma tensão desejável. Uma tensão que é congenitamente sã, que conduz a decisões políticas mais equilibradas, mais informadas e mais participadas. A negociação e a cooperação entre órgãos do Estado, ou seja, entre aqueles que são incumbidos de defender o interesse do todo, e as entidades defensoras dos vários interesses que compõem esse todo, não enfraquece o poder do Estado ou democracia representativa, nem constitui um impedimento à plenitude do seu exercício nos termos constitucionalmente definidos. Antes, a participação dos vários interessados, institucionalmente organizados, na definição do caminho que conduz aos fins escolhidos pelo voto popular, garante decisões políticas mais ponderadas e mais fortemente apoiadas na realidade e que, por isso, podem ser mais eficazmente aplicadas. Pretender governar contra tudo e contra todos sugere mais insegurança do que convicção. Senhora Presidente, Sr. Secretário-Geral, minhas senhoras e meus senhores, quando se lança um olhar de relance sobre os últimos 30 anos da justiça portuguesa, nós apercebemos que, em momento algum, a justiça esteve isenta ou esteve defendida de insistentes e enérgicas alegações de mau funcionamento. É assim, eu conheço-me, trabalho nesta área há muitos anos e, de facto, sempre ouvi essa alegação. Eu diria que a complexidade do modelo do governo da justiça, que é composto por uma multiplicidade de centros de poder, a omissão de qualquer instrumento normativo que estruture as interações entre os diversos centros e agentes, a inexistência de um tratamento regular e integrado da informação produzida, da informação da atividade das várias estruturas, e a fragilidade dos modelos de comunicação externa destas várias estruturas de governo são tudo fatores que, do meu ponto de vista, concorrem para dificultar a compreensão do próprio sistema judiciário na sua organização e funcionamento, na sua força e nas suas fragilidades. Penso que tomaram todos nota do inquérito de opinião relativamente recente. Um inquérito sobre a percepção que os cidadãos têm do funcionamento da justiça. Esse inquérito dá-nos um quadro da ausência de informação e de conhecimento do sistema que urge corrigir. Se se recordarem,
é sempre superior a 50% a percentagem dos cidadãos que não assimilou as consequências práticas da separação de poderes em matéria de independência dos tribunais e que desconhece o essencial das garantias de defesa dos justiciáveis. Numa escala de 0 a 5, o índice de conhecimento sobre a justiça não chega aos 2. 71% dos inquiridos tinham um baixo nível de informação sobre o sistema judicial, 29% um nível médio e apenas 10% evidenciavam um nível alto. Deviam estar aqui muitos advogados, magistrados, sindicalistas, enfim. E no meio disto tudo, o grande fator de permanência, o grande registro, é que persistem níveis muito elevados de desconfiança no sistema. E, no entanto, eu acho que é possível dizer que o modelo do governo das magistraturas está hoje constitucionalmente estabilizado e, pese embora a circunstância de se poder defender um ajuste aqui ou ali, no essencial, corresponde à matriz definida nas recomendações das organizações internacionais de que Portugal faz parte. Os estatutos das magistraturas, que depois, obviamente, têm a densificação normativa a nível infraconstitucional, dão aos cidadãos a garantia de regulação de justiça com independência e com imparcialidade. O modelo de interação das magistraturas com os grupos profissionais que sustentam o sistema no interior e no exterior, oficiais de justiça, advogados, mostra, nas suas grandes linhas, equilíbrio e coerência. Em geral, a estrutura do processo, nas distintas formas e jurisdições, responde com adequação às exigências do processo equitativo. Dir-se-á, então, que o sistema tem condições institucionais que asseguram o seu funcionamento regular, não fora, e aqui volto a dizer, não fora, a verificação cíclica de um efeito que tem múltiplas causas, a falta de celeridade que já foi aqui referida. Falta de celeridade que se faz sentir, e aqui temos que ser rigorosos, em segmentos específicos da atividade judiciária e, em particular, naquilo que são as áreas da chamada justiça económica, das execuções, das insolvências, esta com reflexos significativos no mundo do trabalho. É verdade que nós temos aqui um problema, porque, de um lado, os agentes da justiça, os agentes económicos, persistem na ideia de que a justiça económica tem que ser mais rápida e, de um outro lado, num outro polo, os agentes da justiça consideram que a rapidez não é um objetivo em si e que, obviamente, a realização de justiça obedece a um conjunto relativamente apertado de pressupostos e requisitos, dos quais se prefigura centralmente o processo equitativo, e que as garantias do processo equitativo provavelmente não são compatíveis com as exigências que são feitas dos níveis de celeridade que são pressupostos naquilo que é a reivindicação dos agentes externos. Mas, de qualquer forma, a verdade é que se já havia dificuldades na justiça económica até 2011, entre 2011 e 2012, em resultado da crise, as entradas de processos de insolvência nos tribunais portugueses subiram de 12 mil para 22 mil. E os tribunais, que tinham já alguma dificuldade em responder àquilo que era a pressão processual expectável, sussurraram face àquilo que se transformou num verdadeiro quadro de pandemia. Eu diria que há agora alguns sinais de recuperação. A partir de 2015, assiste-se a uma tendência regressiva que não tem tanto a ver, tem obviamente a ver com alguma capacidade de resposta do sistema, mas que tem obviamente também muito a ver com a redução do volume de processos iniciados, com a redução da pressão ao nível das entradas. E que é preciso também que verifiquemos isto, a concentração resultante do mapa judiciário neste primeiro período fez subir o tempo médio de finalização dos processos. É verdade que há aqui um processo de especialização que é desejável, mas a extensão da especialização que se produziu em 2014, só a prazo é que irá melhorar a qualidade da resposta. Nós temos mais tribunais especializados, infelizmente não temos tantos magistrados especializados assim, e tivemos níveis de concentração, em alguns casos, excessivas. De qualquer modo, como sabem, está em preparação um conjunto de intervenções que visam justamente temperar aqui e ali os excessos de concentração em que a reforma possa ter incorrido. Por outro lado, está em preparação, no âmbito do programa Capitalizar,
um conjunto de medidas que eu penso que têm potencialidade para atenuar as entropias verificadas no plano jurídico. Depois, o trabalho que está a ser feito de reavaliação dos circuitos internos e dos métodos de trabalho das secretarias judiciais tem também, do nosso ponto de vista, potencialidades para mudar o modo de funcionamento dos tribunais neste segmento, eliminando outros possíveis fatores dentro do procedimento. Em matéria laboral, que é obviamente uma matéria que será cara a esta Assembleia, eu diria que urge reequacionar o Código de Processo de Trabalho, que foi revisto pela última vez em 2009, tanto pela necessidade de o adaptar ao Código de Processo Civil, como para procurar simplificar procedimentos e eliminar alguns atos que a experiência já evidenciou que se mostram desnecessários. Nesta área, como na generalidade das áreas que se prendem com a justiça económica, nós queremos, obviamente, e esperamos contar com o contributo dos parceiros sociais, em particular das associações sindicais, que vocalizam os anseios, as inquietações e as experiências dos seus associados e dos seus representados. Esse contributo prefigura-se como essencial para se alcançar o desiderato de uma justiça operativa e inteira, guiada pela racionalidade, realizada em tempo útil e temperada pela sensibilidade social. Uma justiça cega naquilo que deve ser cego, mas bem consciente e atenta no que se refere ao seu papel no progresso de Portugal e no bem-estar e na dignidade de todos os portugueses. Curiosamente, a justiça laboral será dos segmentos com melhor desempenho no sistema. De facto, se nós tomarmos por referência os anos 2011 a 2015 e o universo total de processos do Fórum Laboral Cível, constata-se que, aí, nessa área, o sistema tem mostrado capacidade de resposta, com o número de processos findos a superar uma média aproximada de 5.000 processos, o número de processos entrados. Estes dados são dados objetivos, traduzem, de facto, alguma capacidade de resposta do sistema, que encontra também consistência na diminuição sistemática da pendência processual laboral. Em 2015, registrou-se uma significativa diminuição da pendência, na ordem dos 26%, face a 2011, o que em números absolutos se traduz em menos de cerca de 12.851 processos laborais pendentes. Por outro lado, no que diz respeito à justiça laboral não cível, assiste-se a um progressivo aumento dos processos contornacionais instaurados, sendo legítimo também percepcionar aqui uma crescente vigilância e operatividade por parte do sistema judiciário e dos sistemas de controle administrativo, que obviamente contribuem para melhorar as garantias de tutela efetiva dos direitos dos trabalhadores. No que respeita à duração média do sistema dos processos laborais cíveis e de acordo com as estatísticas da Justiça, o dado que atualmente temos é de 13 meses, o que, pese embora a circunstância para quem está à espera de resolução ser um prazo relativamente grande, na comparação interna do sistema, quer a nível nacional, quer a nível europeu, estes valores não são maus. No entanto, nós queremos mais e queremos melhor. Também em matéria laboral entendemos que se impõe aprofundar os mecanismos de aproximação da justiça e da agilização, sendo que o nosso renovado investimento no sistema de resolução alternativa de litígios, com particular enfoque nas respostas de mediação e nos centros de arbitragem, se inscreve nesse objetivo. Para além da arbitragem, cumpre aludir, no universo das respostas RAL, de Resolução Alternativa de Litígios, ao Sistema Público de Mediação Laboral, que compreende na sua gênese a celebração em 5 de maio de 2006 de um protocolo entre o Ministério da Justiça e os parceiros sociais. E é, aliás, com evidente satisfação que nós constatamos que, por via da celebração desse protocolo, também a UGT reconhece as virtualidades do sistema. Meus senhores e meus senhores, nós estamos cientes de que a pendência processual nos tribunais judiciais constitui ainda um desafio hercúleo, que não se esgota nos meios de resolução de litígios e que precisa de intervenção ao nível da justiça convencional. E com esse propósito,
nós estamos a fazer designadamente o uso de uma nova abordagem, que integra uma perspectiva mais gestionária do sistema judicial, orientada para a modernização, para a simplificação e para a racionalização de procedimentos e para uma justiça de proximidade. O Tribunal Mais, que tem uma experiência piloto em Sintra, associado a uma lógica de simplificação administrativa da Secretaria Judicial, tem como objetivo aumentar a eficácia do sistema, da resposta do sistema ao nível organizativo e das secretarias. E o sistema integrado da administração da justiça, da administração judiciária, é também uma outra iniciativa que consideramos que é essencial para uma gestão eficiente dos tribunais da primeira instância. E, obviamente, para além do investimento substancial e estratégico na modernização e na simplificação, não podemos esquecer as necessidades de meios humanos e, nesta parte, como sabem, nós repusemos a formação de magistrados e é encorajadora a previsão de um reforço e valorização de que este orçamento prevê, basicamente um reforço até 400 oficiais de justiça, um segmento que estava claramente fragilizado. Minhas senhoras e meus senhores, os desafios elencados são, simultaneamente, obstáculos e oportunidades. Obstáculos que, pela sua dimensão, carecem de um esforço conjunto dos vários agentes judiciários, sociais, económicos e políticos. Oportunidades, nomeadamente de adaptação e de melhoria do sistema, de modo a cumprir-se de forma mais adequada possível e mais plena possível o objetivo da justiça. Não devemos assim esmorecer perante a magnitude dos desafios, pois são crescentes os sinais e as condições para a almejada mudança. E nesta caminhada, nós contamos, conforme temos podido contar ao longo destes 38 anos, com o contributo lúcido e esclarecido da União Geral de Trabalhadores. Muito obrigada.